E aí, pessoal? O caro Vestiba, estamos aqui mais uma vez, segunda live. Estamos com outro time de professores e um pouquinho, falando da pandemia, falando de desmatamento, saúde pública, desigualdade social, enfim, são três assuntos interessantes que acabam caindo bastante em vestibular. Nós estamos hoje com o Guilherme, professor de biologia, trabalha na Rede Alfa de Pato Branco e Beltrão. Nós estamos com o Vladimir, professor de sociologia, de história, filosofia, enfim, dá um monte, é um ninja o Vladimir. E ele trabalha em Cascavel, Toledo e Campo Mourão. Estamos com o Quiolo, grande Quiolo, trabalha em Ponta Grossa, professor de matemática, mas já deu aula no Sudoeste, já deu aula aqui em Cascavel, enfim, em Campo Mourão, já viajou por esse Paranazão. E nós estamos com o Robert, professor de redação, que trabalha em Campo Mourão, Cascavel, Toledo e no Sudoeste. Aliás, o Robert, hoje, ele vai amarrar tanto a matemática, quanto a sociologia, a história, quanto a biologia, ele vai amarrar as informações para poder enriquecer uma redação e fazer com que essa redação seja no Enem, dê uma nota 1000 a você, nosso aluno que está participando, seja na UniOeste, D60, enfim, nos vestibulares que for fazer, Unicentro, o EPG, Federal do Paraná, o EM, o EL, que você tenha uma nota espetacular, recheando com as informações que o Robert vai passar. Então é isso. Quero dar um abraço legal para os nossos alunos de Cascavel, de Toledo, de Campo Mourão, de Ponta Grossa, que estão nos assistindo, Guarapuava, Pato Branco, Beltrão, os nossos alunos de Santa Catarina, Chapecó, Blumenau e Jaraguá, a todos estes. E hoje nós vamos, então, passando a bola para o Guilherme. Nós temos algumas informações, mas os alunos que estão nos assistindo podem pedir, podem fazer pergunta. A cada bloco aí nós vamos estar passando uma pergunta para os nossos convidados. Mas, Guilherme, falando em pandemia, vamos começar com o tema desmatamento, ok? E aí nós falamos bastante em impacto ambiental, né? E sabemos que impacto ambiental não é simplesmente estar cortando árvore, estar abrindo buraco em floresta e coisa e tal, né? Ele vai muito além disso. E a pergunta é, o que o impacto ambiental tem a ver com pandemias, né? Que quem assiste alguns filmes, eles acompanham alguns detalhes sobre isso, mas vamos falando na realidade, o que tem a ver impacto ambiental e pandemia e de que maneira isso pode cair no vestibular? Boa noite, Alfianos. Boa noite, João. Boa noite, colegas. Que prazer enorme estar aqui com vocês. E gente, assim, a gente está dentro de uma temática que é muito ampla, né? A pandemia permite vários desdobramentos e os principais que a gente vê de imediato é a biologia. Mas, normalmente, a gente pensa em transmissão, em doença, em contágio, em letalidade. E o que o desmatamento tem a ver com uma situação pandêmica? Primeiro, vamos lembrar de outras pandemias. A gente teve uma peste bubônica na Europa, assolando quase 1/3 da população inteira. A gente teve uma gripe espanhola no início do século XX, também matando milhões de pessoas. Essas doenças, elas tinham uma relação muito íntima com o ambiente. Na peste bubônica eram ratos e pulgas que promoviam o processo de dispersão de uma doença bacteriana. Quando a gente está falando de gripe espanhola, a gente tem uma doença que se origina lá na China, a partir de aves aquáticas, especificamente patos, que, por estarem em contato íntimos com criação de porcos, transmitem vírus mutantes aos porcos. Porco é um mamífero, assim como a gente, e essa doença finalmente chega na gente, e quando chega na Europa, vem com força, e especialmente por causa da situação de guerra que estava vivendo a Europa. Agora nós temos uma situação de uma nova doença, uma doença que ainda é desconhecida. O que ela tem a ver com o desmatamento? No momento que você tem uma expansão de fronteira urbana, no momento que você tem uma situação em que as cidades avançam, elas avançam para algum local. Elas vão avançar normalmente ou para o ambiente rural ou para o ambiente florestal. E no momento que você tem avanço da cidade para o ambiente florestal, você tem desmatamento. E com esse desmatamento, você vai ter supressão de hábitats. E aí a gente chega num tópico super importante da biologia, a ecologia. Hábitat. No momento que você suprime o hábitat de um ser vivo, você tem que criar para ele, ou melhor, a gente tem nessa situação o ser vivo procurando alternativas. A gente está falando de uma doença que provavelmente começa lá em morcegos, talvez também com animaizinhos chamados de pangolins. São seres que habitualmente estão
lá no seu nicho, lá no seu hábitat, e quando você suprime esse ambiente, eles começam a invadir o ambiente urbano. Nesse sentido, a gente vai ter uma doença viral, que vem de um morcego, que carrega vários vírus diferentes, sofrendo uma mutação e chegando a uma pessoa lá em Wuhan. A partir dessa pessoa, a gente tem milhões de contaminados no mundo inteiro. Isso por quê? Porque provavelmente nós tivemos a supressão de um hábitat, o desmatamento no ambiente florestal. Agora sim, pensando em vestibular, se a gente for dar uma olhada pelo espectro do Enem, o desmatamento foi um assunto já muito cobrado em biologia e em geografia. Então, pense assim, desmatamento no Enem tem que ser olhado por duas óticas diferentes. Como evitar e como a gente mitigar, ou seja, como a gente recuperar a área. Como que a gente pode fazer para uma área desmatada ser, assim, recuperada gradativamente? Então, primeiro, você tem que saber as fontes do desmatamento em todos os locais do mundo, as principais, pelo menos. A agricultura é uma fonte de desmatamento, a pecuária extensiva é uma fonte de desmatamento, a exploração de madeira é uma fonte de desmatamento, e aí, nesse sentido, pense o que pode ser feito para evitar essa situação. Agora, pensando em mitigação, pensando em recuperação de área degradada, o Enem cobrou há 2 anos atrás a respeito de isolamentos florestais. Nós temos ilhas florestais quando a gente cria muito desmatamento. Você desmata e você cria relictos florestais que ficam incomunicáveis. Esses relictos florestais podem ser recuperados a partir de corredores ecológicos, locais de plantio de floresta que permite o tráfego de pólen através da floresta e também o tráfego de animais. Trafegou, tá? Os animais começam a passar de um local para outro e conseguem manter as suas populações por variabilidade genética, por cruzamentos entre a população. Agora, pensando assim um pouquinho mais em vestibular, se atentem esse ano muito aos conceitos básicos da ecologia. Se aparecer a questão do desmatamento como uma fonte originária dessa pandemia, entenda o desmatamento sobre a luz do hábitat e do nicho. O que é um hábitat? É o local onde um ser vivo está, onde ele se estabelece. O que é um nicho ecológico? Normalmente a gente aprende nicho ecológico como o papel de um ser no ambiente. Vá um pouco além disso, como a Unesco cobrou lá em 2010. Nicho ecológico são as possibilidades que um ser tem para poder sobreviver dentro dos recursos possíveis. Então, são as possibilidades que ele tem de sobrevivência dentro dos recursos possíveis. Isso engloba, se ele é carnívoro, se ele é herbívoro, vai englobar se ele é um ser que precisa de muita luz, como uma árvore que fica no topo de uma floresta, ou se precisa de pouca luz. Beleza, isso são conceitos importantes. E aí lembre também, obviamente, dos impactos indiretos. A gente tem a questão do desmatamento na Amazônia impactando diretamente sobre a formação de rios voadores. São as massas úmidas de ar que a gente tem na atmosfera e que condicionam os regimes de chuva em toda a metade sul da América do Sul. Beleza? Lembre-se também de alguns índices que é importante, o desmatamento aumentando nos últimos anos, as porcentagens de aumento de desmatamento podem ser importantes e enriquecedoras para você, por exemplo, numa redação. Ok, gente? Muito bem, Guilherme, muito bem. Até peguei o que se falou aí de porcentagem, de desmatamento, enfim, isso tudo acaba envolvendo a matemática, né, Kiolo? Kiolo, você está na área, a matemática. O que a matemática, com suas porcentagens, regra de 3, proporção, enfim, ela pode trazer tanto no Enem como nos vestibulares. A gente sabe que Enem cai muita proporção, vestibular sempre tem uma questão de proporção, de regra de 3, ou coisa parecida. Enfim, a matemática básica entrando direto ou indiretamente. O que você fala para o nosso aluno? De que maneira isso é cobrado, envolvendo justamente impacto ambiental, desmatamento, meio ambiente, enfim. Primeiramente, boa noite, João, boa noite a todos os alunos, boa noite aos meus amigos, boa noite especial a todas as unidades qual eu já trabalhei, e a galera aí de Ponta Grossa, que hoje a gente está locado morando aqui. João, quando a gente fala em desmatamento, quando o Guilherme citou ali, toda a reportagem que você vai abrir, todas as informações que você vai tratar, elas são invariavelmente baseadas em pesquisa, baseadas em informações. Essas informações são transformadas em porcentagem. Então, é um prato cheio para a matemática. Então, é verdade que ano passado, no Exame Nacional do Ensino Médio, nós estamos falando de 14 questões. Se eu for pensar em vestibulares locais, João, eu tenho aqui, a UEPG cobrou porcentagem no vestibular do meio do ano passado, eu tenho questões na UniOeste, tenho questões na UEM, tenho questões na Unicentro,
Então, invariavelmente, você vai ter um vestibular contextualizado e trazendo informações em percentuais. Quando a gente fala em porcentagem, eu vou trazer alguns dados, João, e eu não resisto, faz tempo que a gente não tem essa oportunidade de dar aula, de trazer algumas informações para o quadro aqui. Dá uma olhada comigo, você, aluno que está com saudade também de ter essas informações no quadro. A gente tem, no ano de 2019, 9.762 km². Eu não quero que você se apegue a esse dado, mas eu quero que você se atente às informações que as notícias relacionaram a isso. Eles informaram que houve um aumento de 30%. Isso é ótimo, tranquilo, mas o vestibular não quer isso. O vestibular quer que você se atente que porcentagem é um cálculo referencial. Você viu porcentagem, está ótimo, mas você, aluno alfa, vai se perguntar em cima de quem isso foi calculado. É essa informação que faz toda a diferença. Porque a hora que você descobrir em cima de quem, esse é o 100%. Você que gosta de regra de 3, o Rodrigo Artuso diz que a tal regra de 3 salva vidas, vai poder utilizar isso. Nessas condições, a informação se referia ao ano anterior, ao ano de 2018. E 2018, a gente teve aproximadamente 7.500 km². Aí você tem um aumento de 30%. Agora, cuida muito para utilizar as informações numa redação, por exemplo. Afinal de contas, se você pegar um outro referencial, se você pegar, por exemplo, o ano de 2004, aonde foi mais ou menos aproximadamente 27 mil km², a redução, João, o ano de 2019 tem uma redução de quase 64%. Por quê? Porque eu mudei o referencial. Então fique muito atento aí, aluno, com essa informação. Porcentagem é um cálculo referencial em todos os vestibulares. Vai trabalhar com aumento? Vai. Só que lembre-se em relação a qual é o 100%. Outro cuidado a ser tomado é justamente no que eu falei de quilômetros quadrados. A parte de áreas é muito importante que seja trabalhada. Quilômetros quadrados é uma unidade normal para a gente linearmente, o quilômetro. A hora que vai para a área se utiliza muito o hectare. Hecta, lembre-se, é o mesmo radical de hectômetro, de hectalitro. Você tem 100 metros quadrados e aí você tem 10 mil metros quadrados equivalente ao hectare. E para fechar essa primeira parte aí, é muito interessante essa parte da matemática, que às vezes foge um pouco dos livros do ensino médio, mas que você pode utilizar. O Guilherme cita ali que o desmatamento acaba invadindo e uma das prováveis causas é o animal sair do seu habitat, vir para contato com o humano e acabar espalhando. Isso tem um pouco a ver com a teoria do caos, com o efeito borboleta. Afinal de contas, uma pequena ação do homem em um sistema dinâmico pode causar proporções inimagináveis. Todas as informações podem ser e devem ser cuidadosamente interpretadas na prova de matemática, João. Fica essa dica para o nosso aluno aí. Muito bem, Tiolo. Aliás, o número de questões de proporção que você falou que caiu no Enem é absurdo, né? E matemática tem um peso interessante. Então, muito. O aluno tem que ficar ligado nisso. Mas vamos lá, Vladimir, história, geografia, enfim, história, filosofia e sociologia, né? Só faltava ser geografia também. Não. Aí seria o verdadeiro ninja, né, Vladimir? Não, tá bom assim. Nós falando em desmatamento. Sabemos que desmatamento não é causa, né? Desmatamento é consequência de muito tempo, ao longo de muitos anos, da ação ao longo de muitos anos, né? E quando se fala em desmatamento, a pergunta é, existem problemas em que a pandemia deixou mais evidenciado, deixou mais evidenciado nesse momento, que é os problemas socioambientais. É isso que nós queremos saber, de que maneira esses problemas podem ser trabalhados nos vestibulares, no Enem, envolvendo isso. Você pode esclarecer para os nossos alunos? Bom, João, antes de começar, eu preciso manter meu ritual básico com os meus queridos alunos e alunas. Vamos começar, gente, porque, como diz o bom e velho ditado, o tempo ruge e a Sapucaí é grande.
Bom, boa noite a todos e a todas, agora sim. Gente, seguinte, o João muito bem apontou para a questão do desmatamento enquanto uma consequência, não uma causa. E ela é consequência, se nós analisarmos por uma perspectiva sociológica, do desenvolvimento do capitalismo, tá? A sociologia, inclusive, conhecida enquanto a ciência da crise, é justamente a ciência que se preocupa em compreender os impactos que vão ocorrer na sociedade ocidental depois da Revolução Francesa, depois da Revolução Industrial, né, a chamada Era das Revoluções, como quer o Eric Hobsbawm, no livro que leva esse nome, a Era das Revoluções. Tá? E aí, o grande impacto está, analisando por Weber, né, no Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, na ideia de que a nossa sociedade se torna absolutamente racional, usamos a partir daí princípios como a ascese religiosa, né, aquela disciplina que vai ser muito forte no luteranismo, no calvinismo, também nas nossas práticas cotidianas em favor da lucratividade. E aí isso ganha uma proporção na entrada do século XX e no seu transcorrer que vai fazer com que as nossas ações sejam medidas e pesadas em favor do lucro. O que o Guilherme muito bem aponta, e o que eu referindo na matemática, nada mais é do que um avanço do ser humano sobre a natureza de modo extremamente destrutivo, em favor do quê? Do lucro. E isso, logicamente, vai gerar os impactos socioambientais que o João coloca na pergunta. Impactos que vão ser, inclusive, pandêmicos, como o momento que nós vivemos. Então, você pode ter uma questão sobre os três porquinhos. O Marx é batata, ele vai ser um dos maiores críticos do capitalismo, mas perceba que a gente tem uma saída lateral aqui pelo Weber, usando a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E se você fizer uma tabelinha com uma outra obra do Weber, o Ciência e Política, Duas Vocações, você vai perceber que existe também a perspectiva de falar da tal da jaula de ferro ou jaula de aço, que é quando nós ficamos tão presos a essa lógica capitalista de eu preciso ganhar dinheiro, e isso se torna um fardo tão grande que isso me oprime e me deprime muitas vezes. Eu fico preso a essa lógica. E tanto estamos presos a essa lógica que um dos grandes debates que nós temos nesse momento de pandemia é, de um lado, preservar a vida, do outro, preservar a economia. E essa discussão não é nova. Nós vivemos no início desse ano, na cidade de Davos, o Fórum Econômico Mundial, onde a jovem Greta Thunberg vai colocar o dedo na ferida e vai falar, olha, senhores líderes mundiais, vocês estão matando o planeta, vocês estão matando os nossos sonhos, os sonhos da nossa geração. Por quê? Porque o desenvolvimento, ele vem acima de tudo de todos. A economia vem acima de tudo de todos. E, fundamentalmente, o que acontece aí? A grande proposta está na ideia do desenvolvimento sustentável. A ideia que a Greta Thunberg coloca e uma ideia que não é nova. Se nós pararmos para pensar, aí fazendo a tabelinha para a história, podemos pensar na crise de 1929, podemos pensar no welfare state, tanto de Franklin Delano Roosevelt com o seu New Deal, coisas que foram cobradas no Enem em 2017, coisa que foi cobrado na Unicentro em 2019, coisa que a gente vai ter em cobranças bem recentes e vestibulares importantes para nós, e olhando para o caso brasileiro, tanto o Enem quanto a Unioeste vão cobrar muito recentemente a Era Vargas. Vargas, o pai do estado de bem-estar social aqui no nosso país. Muito bem, Vladimir. Robert, eu sei que você observou atentamente a matemática, a biologia, a sociologia, a história, um pouco de história, e a redação, eu sei que o aluno ele não pode fugir do tema, ele tem que manter o foco, mas ele pode rechear uma boa redação com muitas informações, seja de história, geografia, filosofia, sociologia, biologia, enfim, ele pode fazer com que essa redação ela salta aos olhos de quem vai corrigir e se transforme numa pontuação altíssima. Dê as dicas para os nossos alunos aí, como é que ele tem que fazer com os dados que você acabou de colher. Bem, boa noite a todos. Em primeiro lugar, boa noite aos meus colegas. Em segundo lugar, boa noite a todos que estão assistindo. Estou com saudades de todos os alunos, de todas essas aulas presenciais. Para que seja possível fazer uma boa redação, a gente tem que imaginar aquela parte a mais. Você mesmo comentou a ideia do recheio, não é mesmo? Então, é aquela parte subjetiva que faz uma redação na Unioeste tirar uns 50, 55, 60, que faz um Enem ser um 900, 940, um 1000, que faz uma UEPG te dá os 700, que faz uma ACAF te dá a nota 10. Em geral, o caminho para a gente conseguir
Qualquer uma dessas notas acima da média é o aprofundamento do processo teórico e do processo retórico. UniOeste, a CAF, o EPG, Enem, UFSC, todas elas determinam que autoria, criatividade, originalidade estão no processo de arguição sobre a sua nota. Como ser criativo? Como ser original? Como buscar essa nota a mais? No geral, é justamente no processo de interdisciplinaridade e de intertextualidade. E se nós pensássemos a ideia do desmatamento, que inclusive até caiu na UniOeste no passado, e que caiu em 2009 no Enem, faz tempo que não aparece de novo, então temos a tendência de que ela poderia voltar a aparecer. E se nós pegássemos o viés da sociologia para uma redação e tentássemos rechear esse texto com as outras disciplinas que temos aqui? Então, eu apresento, sob um viés sociológico, a ideia de que uma social-democracia como o Brasil precisa ter algum tipo de questionamento e algum tipo de ação sobre a ação antrópica, a ação humana dentro do meio ambiente, o que inclui, logicamente, o desmatamento. Eu parto, valho-me, da sociologia para, então, partir para um processo pelo qual será possível, se tudo der certo, fazer uma redação em que eu uso da estatística na matemática para falar sobre o quesito veracidade e para falar sobre a noção de factualidade. Nós usamos muitas estatísticas em redação, é um dos típicos argumentos que o aluno gosta. Em geral, ele se sente bem com isso. O problema é que, na maior parte do tempo, os alunos não veem aprofundadamente o número. O que o Chiolo falou é importantíssimo. Quando ele menciona qual é o referencial, é isso que todos nós temos que ter na cabeça. Porque o que nós estamos vendo a respeito do desmatamento no Brasil, por exemplo, é grave neste ano de pandemia em relação ao ano passado, não em relação a X anos. O referencial traz veracidade, o referencial traz aprofundamento. E aí, quando eu junto tudo isso com as falas do Gui e as falas do Vladimir, eu vou perceber o quê? O Vladimir, inclusive, chegou a comentar a ideia de um sistema, querendo ou não, né, que preza pelo um lucro e um crescimento infinito dentro de uma matéria-prima finita. Byung-Chul Han, filósofo sul-coreano-alemão, que às vezes eu cito em aula, fala sobre uma estética e um tipo de sistema e problemática pós-moderna que é justamente a depressão voltada à lógica do trabalho atual. Então, mais ou menos para tentar amarrar tudo isso e finalizar a minha fala e tentar marcar alguma coisa pontual, o que nós podemos pensar? Eu poderia começar com a sociologia, uma redação, dentro dessas provas que vão cobrar algo sobre meio ambiente e desmatamento, forçar a análise da matemática, forçar a análise da estatística a partir de um procedimento que me faça ver com veracidade, não com senso comum, não com superficialidade os dados, e, finalmente, digamos, num terceiro parágrafo, quiçá, discutir a ação antrópica e o processo histórico que o Gui tanto trabalhou das pestes, para falar sobre um caráter circular da pandemia, e nesse sentido, como isso tem a ver com o desmatamento. Tem tudo a ver, os temas se casam, e eu tenho certeza, no momento em que o aluno pensa no aprofundamento, ele vai achar um sistema que cria uma redação diferencial, um sistema que cria uma redação fora do comum. Muito bem, Robert. Tem uma perguntinha aqui para o Guilherme. A Jamile está perguntando para você, Guilherme, Jamile Carvalho. Professor Guilherme, como a prova pode cobrar seleção natural, fazer a relação seleção natural e pandemia? Você tem 2 minutinhos para responder. Vamos lá. Boa pergunta, viu, Jamile? Seleção natural, vamos lembrar assim, que é a influência do ambiente num processo que vai deixar ou não seres vivos proliferarem-se. Então, a gente vai ter o ambiente condicionando as situações. Quando a gente fala em ambiente, a gente não pode pensar simplesmente em situações climáticas. Então, um vírus é uma condição ambiental que pode ou não deixar alguém sobreviver. E aí vem a sobrevivência do mais apto. Vamos pegar um exemplo bem simples para você compreender como que pode aparecer. O ebola, na primeira epidemia, em 1975, matou algo em torno de 98% das pessoas infectadas. 98%. 10 anos vem uma nova epidemia e ela mata
apenas, entre aspas, 92%. Na última epidemia de ebola, no centro da África, a gente tem uma letalidade de 80%, ou seja, as pessoas que sobrevivem estão deixando descendentes igualmente resistentes. E nesse sentido, você tem a seleção dos mais aptos. A gente pode pensar nisso também com relação ao novo coronavírus e também pensar na evolução própria do vírus, e não só na questão da adaptabilidade humana, entende? Muito bem, muito bem. Tem uma perguntinha aqui pro Vladimir. Fala assim, eu posso associar, meio viajão aí, viu, Vladimir? Eu posso associar a concepção platônica de estar na caverna, uma sensação de desfriar, fazer o que eu achar melhor e desenvolver as próprias sombras sociais? Ô, louco! Ah, João, você não quer me perguntar o número da Mega Sena? É mais fácil responder essa. Não, brincadeira. Sim, de uma certa forma, a gente pode fazer relação com o mito da caverna. Só para fazer um panorama rápido aqui, né, o mito da caverna trata sobre seres humanos presos a uma caverna que enxergam apenas sombras projetadas e não conseguem, a partir daí, entender e visualizar a realidade que lhes cerca. Então, o capitalismo desenfreado e essa loucura que a gente vive, se nós não conseguirmos enxergar para além da necessidade do lucro desenfreada, do sucesso econômico, sim, nós vamos criar as nossas próprias sombras. É como se nós colocássemos uma caverna em cima da cabeça e ficássemos cegos aos problemas que estão ao nosso redor. Então, da mesma forma que eu citei, por exemplo, né, o Weber, no que diz respeito à jaula de ferro, né, ou o manto de ferro, como o Weber trabalha na obra, a ética, a ciência e política das vocações, também poderíamos fazer essa relação com Platão. Lógico que a própria ideia da sociedade de cansaço, que o Robert muito bem mostra lá nas suas aulas, e citou na sua fala, também pode ajudar a amarrar tudo isso. Conseguir conectar todos esses autores, olha, a redação fica show de bola pensando nas humanas. Vamos então para a saúde pública. E vou continuar com o Vladimir. Vladimir, em relação à saúde pública, já antes da pandemia, né, o sistema de saúde pública já tinha seus problemas, né? Sejam estruturais, seja com profissionais, na falta de profissionais, enfim. Com a Covid, a coisa se intensificou, né? Absurdamente, até entrando em colapso alguns estados aí. Historicamente, como essas questões podem aparecer, nos vestibulares e no Enem? Perfeito, João. Seguinte, não tem como fugir de algo que o Maurício já apontou na live passada, que é a revolta da vacina. Eu preciso antes criar aqui um escopo histórico para as coisas fazerem sentido. O Brasil e a sua preocupação com saúde pública é bastante recente em nível histórico. O Ministério da Saúde, tá, ele só vai ser criado pelo Vargas, tá, no governo provisório, tá, no início da década de 30. Mas, pensando em saúde pública, a primeira instituição efetivamente criada é o Instituto Soroterápico Federal, que depois vai dar origem à Fiocruz, um dos maiores centros de pesquisa de saúde pública no Brasil. Isso foi criado entre 1899 e 1900, então na virada ali, no finalzinho do século XIX, início do XX. O Oswaldo Cruz foi o primeiro diretor desse instituto. O mesmo Oswaldo Cruz que vai ser convocado pelo Rodrigues Alves para fazer a campanha sanitarista ali em 1904. Então, Rodrigues Alves, presidente da República, convoca o nosso amigo Oswaldo Cruz para promover uma grande campanha de vacinação, principalmente tentando combater algumas doenças que assolavam o Rio de Janeiro, a febre amarela e a varíola. Há de se levar em conta que isso acontece no mesmo momento onde o prefeito da cidade, Pereira Passos, está conduzindo as obras de urbanização do centro do Rio de Janeiro, derrubando os cortiços, expulsando as pessoas desses cortiços em direção aos morros, que vai dar origem às favelas no Rio de Janeiro, e esse processo de favelização não vem acompanhado de urbanização. Então, nas favelas não vai ter água, saneamento, não vai ter estrutura urbana para atender essas pessoas. Somado a isso, vem o problema da vacinação. Ora, professor, por que problema da vacinação? Uma razão bastante simples. Infelizmente, a sociedade brasileira não tinha acesso à educação naquele momento. Tá? Escola pública, também Getúlio Vargas. Ministério de Educação e Saúde Pública, um ministério, inclusive,
coeso, é um ministério só que o Vargas cria em 32. E aí, a maior parte das pessoas era desinformada, era ignorante no sentido de ignorar a existência de, não o xingamento, obviamente. E aí, o que acontece? Muita gente era contra a vacinação porque achava que isso era uma coisa do diabo, do demônio, que como que vai vacinar? A vacina tem que ser dada na poupança. Como que o enfermeiro vai ver a bunda da minha esposa, da minha filha, da minha mãe? Não, eu não permito algo nesse sentido. E aí, obviamente, a gente tem aquela impossibilidade de fazer a campanha da vacinação funcionar. De um lado, por falta de informação da população, e de outro, porque a campanha da vacina vai ser obrigatória, goela abaixo, e autoritária, e isso também vai descontentar, lógico, somado ao problema da expulsão das pessoas dos cortiços, a tal da política do bota abaixo do Pereira Passos. Moral da história, a gente tem o Rio de Janeiro enquanto um caldeirão fervilhando e que explode em revolta em 1904. Resultado, o governo enfrenta os revoltosos, nós vamos ter mais de 1.000 pessoas presas, mais de 400 degredados ao Acre, e pelo menos a vacinação deixou de ser obrigatória. O que não é lá uma vantagem, na verdade, porque as doenças vão ser combatidas. Mas, enfim, o resultado histórico é esse, e certamente isso pode ser cobrado. Já foi, 2012, o Unioeste, 2014, a UEL cobrou, o Enem, em 2019, cobrou a revolta da vacina, então é um conteúdo bastante importante, bastante recorrente, e pode vir para as provas sem sombra de dúvidas. Vladimir, vacina, é o que está todo mundo rezando para que apareça uma vacina para resolver os nossos problemas aí com relação ao vírus. Mas, Guilherme, falando em saúde pública, claro que foi comentado, Vladimir, que os problemas já existiam, né, antes, mas não estava em colapso, de acordo com alguns estados que hoje estão. Muitas doenças tinham, né, e você pode até falar sobre elas. Agora, por que o Covid realmente fez a saúde pública entrar em colapso? Vamos lá. Assim, alunos, a questão do coronavírus e o colapso da saúde tem muito mais a ver com transmissibilidade do que com letalidade. E aí a gente tem que pensar que, muito embora as informações são todas importantes, quando a gente está pensando numa prova de vestibular, a gente tem que lembrar que existe um edital de vestibular, e esse edital, ele está construído com base nos conteúdos programáticos de ensino médio. Então, a gente vai pegar informações como transmissibilidade, como letalidade, e jogar dentro da biologia para aí sim formular uma questão. Quando a gente fala das diferenças do Covid e outras doenças que a gente tem circulando por aí, com relação ao colapso do sistema de saúde, a gente tem que levar em consideração 3 aspectos bem importantes. O primeiro é a questão da sazonalidade. Toda doença que tem sazonalidade, que tem uma época do ano em que ela é mais incidente, permite a gente se preparar para esse tipo de situação. Vamos pegar o exemplo da dengue. Nós temos 180 mil casos de dengue hoje no Paraná. A gente poderia ter feito diferente? Bom, talvez por causa do novo coronavírus, as campanhas contra a dengue não foram tão efetivas e a gente não se preparou direito com relação a isso. Fora a questão da sazonalidade, a questão da transmissibilidade. Comparando ainda com a dengue, a transmissão ocorre por um animal, ocorre por um inseto, pelo Aedes aegypti. Esse animalzinho pode ser combatido e aí você consegue cortar o ciclo da dengue entre a população humana. Quando você está falando de um Covid, a transmissão é direta pelo ar, pela fala, pela conversa, pelo contato social. Como é que você faz para as pessoas pararem de se comunicar? É difícil, a gente está vendo o quanto é difícil, tanto que a gente está numa live agora, talvez justamente por causa dessa situação. Então, existem doenças cuja transmissibilidade é mais difícil de controlar, outras talvez um pouco mais fáceis. E aí, claro, existe uma questão imunológica. A gente estava comentando que esse vírus, ele surgiu a partir de morcegos, provavelmente transmitido para pangolins. A gente assume o papel do pangolim ali, tá? Como um hospedeiro. E esse vírus, a gente não conhece ele direito do ponto de vista evolutivo imunológico. A gente teve MERS, a gente teve o SARS lá em 2003, né? Uma síndrome respiratória aguda grave. Mas agora a gente tem uma segunda linhagem desse SARS, cujo nosso sistema imunológico, evolutivamente, ao longo do tempo, não tem capacidade de comportar, não sabe ainda como lidar. E isso causa efeito dentro do sistema público de saúde. Eu gostei muito, na live passada, quando o professor Sóstenes fez
comparativos entre vírus, entre bactérias, entre tipos de doenças diferentes e modos de viver. Lembre que esse vírus, ele é um vírus de RNA fita positiva, que ele vai entrar em células da mucosa da garganta, depois ele atinge o trato respiratório inferior, vai atingir uma célula chamada de pneumatócito do tipo 2, essa célula tem um receptor, esse receptor chamado de ECA2 vai receber o vírus e permite a entrada do vírus por endocitose. Aí lembra que esse vírus de RNA fita positiva de maneira direta, lá no retículo rugoso, começa a ter o seu material lido e produção de proteínas virais intensas. Todo esse material genético produzido e as proteínas virais são encaminhadas para o complexo de Golgi. Tudo isso é uma abordagem que a gente tem de doença que pode aparecer lá na sua prova. A partir do complexo de Golgi, a gente vai ter secreção desse vírus para células e contaminação de células vizinhas. E é por isso que, por exemplo, a pessoa vai ter problemas respiratórios. É por isso que a pessoa vai sofrer de hipóxia, com baixa quantidade de oxigênio no corpo. Então, lembre dessas coisinhas, esses termos que são bem importantes. E saiba estabelecer comparativos. Eu acho que é importante. Quando a gente pensa numa prova, por exemplo, de Federal do Paraná, ou o pessoal lá de São Paulo, na FUVEST, lembre que sempre eles vão querer usar, para poder cobrar alguma coisa, um pano de fundo um pouco mais social. Vão falar sobre questões humanas, vão falar sobre questões de saneamento, vão falar sobre as questões de desigualdades, que é um tema que daqui a pouco vem, e quando a gente fala de ACAF, quando a gente fala de UniOS, aí o tema vai lá no fundo, vai no específico, vai no ciclo, vai no detalhe do vírus, e tudo isso é importante para vocês. Beleza? Ô, Guilherme, tem uma perguntinha para você, aproveitando, antes de chegar no quiolo, que ela fala assim, já que você falou do corona, o que pode cair sobre o material genético do coronavírus? Gabriela Cardoso fez essa pergunta. Material genético do corona. Ótimo, bem específico e bem a cara da UniOS, da ACAF também, o professor Sóstenes bem comentou já na semana passada. Diferente do vírus da gripe, que tem uma fita de RNA negativa, o coronavírus ele tem uma fita de RNA senso positiva. Isso quer dizer na prática o quê? Esse RNA viral, quando entra na célula hospedeira, ele é lido de imediato e a partir dele são criadas fitas opostas que servem para formar novos materiais genéticos e diretamente a partir dessa fita de RNA senso positivo, nós temos as fabricações de proteínas virais. A diferença da fita de RNA senso positivo para negativo é que a negativa primeiro tem que ser convertida em positivo para depois funcionar. E a positiva é mais rápida. Talvez isso tenha a ver também com a taxa rápida de proliferação do vírus dentro das células hospedeiras. Beleza? Muito bem. Quiolão, me diz uma coisa. Fala-se assim muito aí, principalmente com a Covid, em taxa de mortalidade, pessoas infectadas. Enfim, tudo isso entra dentro da matemática, a tal da probabilidade, né? Que é um assunto que aparece muito também. E é uma matéria que tem alguns alunos que não gostam dessa disciplina. O que você tem a nos dizer em relação ao que pode cair, associado ao momento que nós estamos vivendo, a pandemia? Muito legal, João, muito legal essa pergunta. Inclusive, ela teve no chat ali. A gente fica aí no meio de sociologia, biologia, o pessoal com a ânsia pela redação. E aí teve a pergunta do chat da Isabela, ali de Guarapuava, que também cobrou isso. Tem ali um abraço, Luiz, que fez uma pergunta no mesmo sentido, sobre como entender esse risco que a gente vê, sobre esse risco da famosa a idade acima dos 60 anos, cria o grupo de risco, as doenças respiratórias. Como que o vestibular lida com isso? Há de se lembrar que probabilidade, João, probabilidade pode ser calculada em cima de duas análises. Primeiro, de experimento aleatório, né? Que é o fato de você lançar o dado, de você retirar uma carta do baralho. É óbvio que essa doença, assim como todas as outras, não é um experimento aleatório feito com o ser humano, mas algumas coisas se agravam. E aí nós vamos pensar em como as provas cobram isso. Afinal de contas, probabilidade, desde a época de Oli Menino, como diria antigamente, ela cai no vestibular. O que mudou foi o contexto. E sobre a prova, o que eu preciso que o aluno lembre, o aluno alfa, tenho certeza que sabe disso, que probabilidade nada mais é que uma razão. Inclusive, nos casos de pesquisa, eles trabalham a ideia de caso-fatalidade, fazem uma proporção, tem a sigla em inglês, e trabalham com isso. Mas probabilidade, do ponto de vista,
que você vai precisar na prova é a razão do que nós chamamos do que eu quero que aconteça pelo que eu tenho à minha disposição. E essa parte, o teórico espaço amostral, que vai ser decisivo para a sua prova. E aí eu quero falar principalmente com a galera da UEPG, aí um abraço para o grupo Os Calouros, que fez inclusive essa pergunta aí, que cita o seguinte: na UEPG é costumeiro ele trazer grupos, e em matemática nós damos a nomenclatura de conjuntos. E o que ele pode fazer? Ele pode fazer a classificação lá do grupo de pessoas que tem mais de 60 anos. Acontece, João, que também tem um grupo de pessoas que tem síndromes cardiorrespiratórias. E aí vai ser um outro conjunto que ele vai abordar. As pessoas com problemas respiratórios. E aí você vai ter a interseção, que é onde a maldade aparece em todas as provas de vestibular, principalmente na prova da Universidade Estadual de Ponta Grossa. E aí, se a gente for pegar na UniOeste, por exemplo, há 3 anos atrás a doença da moda era Zika. E ele faz uma questão de probabilidade comparando Zika com a dengue, que era uma doença já existente e comum entre a gente. Então, a dica para você matar a probabilidade: razão que eu quero sobre o que eu tenho. Primeiro, pensa no que você tem. Lista as suas opções. Cuida com o espaço amostral. Depois que fez isso, contou cuidadosamente cada espaço, aí fica fácil montar o que você quer. Para finalizar a probabilidade é também um cálculo a ser administrado. E muitas vezes o aluno tem a ânsia de utilizar as palavras, por exemplo, como provável. Provável vem da ideia de ter maior probabilidade de ocorrer do que de não ocorrer. Então, do ponto de vista matemático, provável é aquilo que tem chance maior de 50%. Improvável é o que tem chance menor que 50%. 50% é o equiprovável. E aí, só para finalizar, João, eu falei em porcentagem na aula passada, mas se fala muito agora, toda vez que se abre o noticiário, se fala que a taxa de ocupação das UTIs é um fator decisivo para até a retomada de uma série de outras coisas para os governos tomarem a decisão. E eu te pergunto, as UTIs estão muito ocupadas agora? Fato. Você lembra como que era a vez passada? Você tem a referência no passado, e eu vou colocar aqui no chat um site que traz essas pesquisas. Afinal de contas, os números servem para isso, para nós entendermos, julgarmos e compararmos. E as questões trabalham com isso. Então, eu vou colocar aqui agora, para vocês no chat, como que era a ocupação média em todas as cidades do país no ano de 2009. Você tem ali uma seleção bem legal de ser feita. Então, fique atento com essas dicas aí, João, que o nosso aluno vai voar para cima dessa prova. E daqui a pouco vou falar sobre função exponencial, que todo mundo fala e a gente precisa administrar com calma isso. Muito bem. E a famosa PG, né? Tanta gente fala. Da progressão. Não é PG, né? Aqui o EPG, eles cobram muito, né? Viu, Robert? É o seguinte, claro que você vai falar em relação aos assuntos abordados, como enriquecer uma redação. E aí eu tenho 2 perguntinhas para você. Uma é de probabilidade. Quer saber qual é a probabilidade de cair o Covid na área esportiva, certo? Covid na área esportiva, a interferência, né? Se seria um bom argumento para ter na redação. E a outra pergunta quer saber, na tua opinião, quais são os temas que podem cair aí o guru da redação. Mas antes, vamos ao enriquecimento de uma redação com os temas que você acabou de verificar. Fechou. Bom, então, para começar, usando de uma mesóclise que o Kiolo tanto gosta, farsear uma redação mais recheada de argumentos, farsear uma redação mais bem desenvolvida, no momento em que esse aluno entender, e isso vale especialmente para provas particulares e aquelas que têm o curso de medicina, uma FAG aqui em Cascavel, nós veremos uma Uningá, uma Unicesumar lá em Maringá, já que eu não tinha mencionado a cidade de Maringá anteriormente, uma Integrado em Campo Mourão, enfim, não exclusivamente, mas especialmente. Vocês sabem o costume, pessoal, que essas provas têm de cobrar temas relativos à saúde. A questão do Covid, a pandemia na qual estamos envolvidos, ela é prato cheio para o desenvolvimento de diversos recortes temáticos a respeito de saúde pública. Então, num primeiro momento, não vai escapar. Num segundo momento, como que você enriquece a sua redação?
Eu vou começar usando o Quiolo, porque talvez fique mais difícil de eu ligar com o resto, mas eu vou usar ele em 2 preceitos. Primeiro, a questão do vocabulário. Me agrada muito o debate sobre vocabulário e ele me dá uma dica genial, importantíssima para todo aluno. Vocês que estão nos ouvindo, vocês sabem que um vocabulário adequado, uma escolha de registro e uma escolha vocabular, que não são eruditas, que são técnicas, que refletem especificidade e leitura do aluno, são essenciais na redação. Olha o que ele questiona quando ele fala, por exemplo, sobre a palavra provável. Eu, da mesma maneira, tenho uma tendência forte nas aulas, e por isso que eu estou fazendo esse comentário para todos vocês, sobre a importância da escolha vocabular. Quer enriquecer a sua redação num primeiro momento? Escolha a palavra adequada. Você foi para o caminho da biologia, pensa como biologia e pandemia vão poder ter um vocabulário aproximado que fará um texto mais cheio. Foi para o caminho da sócio, ou da história, ou da filo, foi para o caminho da matemática? Não importa, o vocabulário. Em segundo momento, nós também temos que pensar a ideia que o Quiolo menciona sobre grupos de risco e como é muito fácil nós nos perdermos. Ele falou sobre a questão matemática, eu vou usar isso para falar o quê? Nos perdermos em alarmismos. Se a gente não olha para o dado direito, se a gente não percebe o que ele significa, é muito fácil sua redação parecer muito mais um manifesto do que um texto bem escrito. E sabe, aquele manifesto meio juvenil de rede social? Não é isso que nós devemos fazer. A gente tem que buscar o miolo, o conteúdo. E, para isso, a análise do dado é fundamental. Partindo para o professor Guilherme e para o Vladimir, o que a gente pode ver para tentar enriquecer um pouquinho a redação? Se vocês observarem bem a fala dos dois, ela pode ser encaixada em 2 tópicos que ficariam geniais numa redação. O anticientificismo. Nós vivemos uma época perigosa, gente. Ela existiu em outros momentos, e a revolta da vacina é um exemplo disso. O anticientificismo, como Isaac Asimov mencionava, é uma serpente que, ele fala, uma serpente que está nos arredores de nosso discurso, revelando que minha falta de conhecimento seria tão boa quanto o seu saber. Eu acho que isso é muito pontual. Nós devemos refletir sobre como a época da pandemia vai ser cobrada em um vestibular em relação à anticiência, a um discurso que não pensa no que é veracidade. E, além disso, para finalizar essa parte para eu poder ir para as perguntas, o que a gente pode também pensar, e que o Guilherme e o Vladimir me ajudaram muito, é como funciona um sistema de saúde. Nós temos um sistema de saúde majoritariamente pensado num sistema curativo, não preventivo. Você não podia prever a pandemia, você não tinha como saber que o Covid estaria aqui. Mas, ao longo das últimas décadas, o sistema poderia ter sido um pouquinho melhor em ajustar políticas públicas para preparar tanto macas, quanto hospitais, quanto o sistema como um todo. E aí até o Quiolo me ajuda quando ele discutiu sobre quantas eram as salas de UTI que existiam ou não no passado. Um processo preventivo poderia ter evitado isso. Tudo isso dá para encaixar numa redação tranquilamente. Quer discutir as perguntas, João? Então, citar a interferência da Covid na área esportiva. Bem rapidinho. O que a gente pode falar? Isso, e quais os temas possíveis que podem cair, já que você é o guru da redação. Fechou. A respeito da área esportiva, é um excelente chute, na verdade. Eu falo chute porque, lógico, não sei se nós somos os Nostradamus da redação ou os polvos da redação, que nem o polvo da Copa, então é muito difícil a gente falar que vai chutar alguma coisa aqui e que isso vai ser o acerto. Mas a área esportiva está em questionamento. Vocês devem ter visto que, por exemplo, a Liga Alemã, olha quem que está falando, eu estou discutindo futebol, tá? Olha o que vocês fizeram eu fazer. A Liga Alemã de Futebol voltou a funcionar e, como ela está funcionando? Sem público, proibindo abraços e comemorações muito longas entre os jogadores, com proibição, inclusive, cartão amarelo para o jogador que cuspir no chão e distanciamento social, por mais bizarro que isso pareça, no banco de reservas. Ah, mas no jogo eles vão se encostar. Sim, mas a ideia é tentar limitar o tanto de contato que pode haver num evento esportivo. Então, sim, o recorte de esportes pode sim acontecer e ele pode funcionar dentro de uma redação. A respeito dos temas que podem cair, eu acho que a melhor ideia é a gente pensar em macro temas. Então,
Pensemos em sugestões. O que nós estamos fazendo hoje é pensando em saúde pública. Saúde pública vai ter 1000 recortes, meio ambiente vai ter 1000 recortes, então a gente tem que colocar isso. Desigualdade, que é o próximo tema, vai ser, na verdade, um subtema de um tópico maior, que é questões políticas a respeito da pandemia. Elas vão aparecer em redações. Questões técnicas a respeito de dados e estatísticas também podem aparecer, e aí uma federal é o exemplo. Então, pessoal, para não limitar em 3 ou 4 situações, eu acho que o principal ponto é você saber macro temas, macro situações, e ajustar elas para os recortes que cada prova pode cobrar de nós. Feito? Muito bem, muito bem. Agora, você falou de futebol, um alemão falando de futebol alemão. Mesmo que não entenda, ele vai falar, né? Muito bem. O Henrique da Cruz fez uma pergunta e vai encaixar direitinho, Vladimir, no que eu vou colocar agora para você. É sobre desigualdade social, né? Que está em pauta justamente nesse momento de pandemia. Bastante se fala sobre desigualdade social. E, na verdade, não abordando apenas o aspecto da saúde, mas tem outros aspectos, né, que são os aspectos sociais e econômicos, de que maneira isso pode aparecer nas provas envolvendo desigualdade social. Essa é uma pergunta em que o Matheus Lira também encaixa e quer saber como isso vai ser abordado. Tudo bem, João. Primeiro de tudo, quando a gente pensa em desigualdade social, é lógico que isso vai aparecer nas provas, aparece sempre, o Enem sempre cobra. Provas mais políticas, como o Robert muito bem fala, como, por exemplo, o UEL, UniOeste, tem essa pegada, essa tendência mais forte, vão cobrar, obviamente, sempre cobraram, todos os anos, não tem um ano que foge disso, e nesse ano vai ser diferente. E lógico que a pandemia evidencia essa desigualdade, gente, né? A gente, pensando no critério de educação, a gente vê muito isso, todo questionamento para adiar ou não o Enem envolveu essa lógica, tá? Mas a preocupação em relação à pobreza, preocupação em relação a todos os impactos que a vida em sociedade sofre por causa da pandemia. A primeira grande coisa que eu preciso dizer para vocês é o seguinte: cuidado, desigualdade social e pobreza não são a mesma coisa. A desigualdade social pressupõe um desnível, um desequilíbrio em diversos setores, tá? O econômico, o político, o étnico-racial. Pobreza evidencia só o aspecto econômico. Então, por isso, cuidado. Pobreza e desigualdade social, muitas vezes, você não quer repetir desigualdade na redação e vai lá e coloca pobreza como sinônimo. Não deu, tá? Não funciona dessa forma. Puxando de maneira mais histórica a questão, lógico que a desigualdade ela tem a sua raiz no sistema econômico, e o nosso sistema econômico capitalista é um formador de desigualdade. Está na raiz do capitalismo por causa da propriedade privada. Não é o capitalismo que inventa a desigualdade, por favor. Se a gente pegar por Marx, né, nos modos de produção, isso vem desde o modo de produção asiático. Né? Modo de produção asiático, modo de produção clássico ou escravista, modo de produção feudal, e aí o modo de produção capitalista. Só que eu quero focar em um ponto muito importante quando a gente fala do capitalismo, que é a origem dele. E a origem do capitalismo, como quer o Eric Hobsbawm, né, das revoluções, e como ele segue depois no seu livro da quadrilogia A Era dos Extremos, diz respeito à Revolução Industrial. E essa é uma temática muito cara, tanto para a geografia, né, aproveitando e fazendo uma tabelinha com os meus colegas de geo, e a Revolução Industrial é um conteúdo forte para a história, um conteúdo forte para sociologia e é forte também para a geografia, tá? Só para falar disso, tá? Enem 2018 cobrou, UniOeste 2014, UEL 2012 e 2014, o EPG 2014 e 2015, Unicentro 2018 e 2019. Todas essas provas, em todos esses anos, cobraram Revolução Industrial. Ou fazendo a conexão com os problemas sociais, questão de desigualdade econômica, né, pensando em burguesia e proletariado, pensando nos aspectos da Revolução em si, falando das suas 3 fases, né, a primeira fase do carvão mineral da máquina a vapor, a segunda fase do aço, do petróleo, da eletricidade, e a terceira fase, que é a fase do boom tecnológico, a fase que vem pós-Segunda Guerra Mundial,
ou também olhando para um gancho aí, deixando a bola quicando aí para você, Guilherme, que é a ideia dos impactos ambientais. E aí a gente retoma, por exemplo, a ideia do desmatamento. Eu sei que você vai ampliar muito mais essa questão. Revolução industrial e impactos ambientais é uma área muito importante, inclusive dentro da própria academia, falando da historiografia, a escrita da história, que cresceu muito nos anos 90 e no início dos anos 2000. Então, nesse sentido, a Revolução Industrial é uma aposta muito substancial, pensando na desigualdade e olhando dessa forma de vários prismas: geo, história e sócio. Guilherme, pegando o gancho que o Vladimir justamente falou da Revolução Industrial, queria que você falasse da influência da Revolução Industrial, se tem uma relação entre doenças, pandemia, o modo de vida, a relação entre essas comorbidades, né, que hoje a comorbidade ela potencializa a mortalidade se o sujeito pegar o Covid, e a outra é uma relação entre comorbidades de quem está, vocês estão falando em desigualdade social, de quem está no pico da pirâmide e na base da pirâmide, a diferença entre elas, vamos dizer assim, comorbidade entre pobre e rico. Como é que você trabalha esses dois, de que maneira eles podem cair no vestibular? Bom, vamos lá. O Vlad comentou ali que a Revolução Industrial sedimenta o capitalismo. E com esse capitalismo a gente vai ter a extração, a propriedade de terra, e a gente entra lá na questão do desmatamento. Mas para a gente não ficar falando só do desmatamento, vamos lembrar que o modo de vida capitalista também vai criar indústrias, e com isso a gente tem poluição atmosférica. E vale lembrar uma coisa interessante, uma pesquisa que eu estava vendo lá no Nexo outro dia, que comentava a respeito das vidas que foram salvas em função do novo coronavírus, especialmente na China, especialmente lá na província de Wuhan. A China, por ano, tem pessoas sofrendo por problemas de poluição na média de 1.600.000 pessoas. Isso quer dizer que mais ou menos 1.600.000 pessoas vão para hospitais na China por causa da poluição atmosférica. Com o novo coronavírus, a gente teve uma diminuição da mobilidade urbana, a gente teve pessoas em isolamento, a gente teve uma diminuição do tráfego de carros e de outros tipos de locomoção, e com isso menos poluição, e com isso, só esse ano, a China já economizou, entre aspas, quase 60.000 vidas. Então, assim, nessa ideia dá até para pensar que existe um lucro de vidas com relação ao novo coronavírus. E, claro, isso tem a ver com o nosso modo de vida, que é predatório, né? Predatório para o ambiente, predatório para a nossa saúde. Agora, voltando à questão das comorbidades, né? O que é uma comorbidade? A comorbidade é você ter uma doença associada a outra doença e tratamentos de risco para ambas as doenças de maneira simultânea. Sempre vai ser mais difícil tratar duas doenças ao mesmo tempo do que uma só. Hoje, no mundo, morrem mais ou menos 17 milhões de pessoas todos os anos por problemas cardiovasculares. Problema cardiovascular, em regra, ele não vai pegar nem mais na classe social mais alta e nem na classe social mais baixa. Mas a gente tem que lembrar que o modo de vida capitalista também gera um modo de vida mais sedentário, um modo de vida que potencializa essa doença cardiovascular, e que isso tem que ser levado em conta. Quando o João fala de comorbidades de rico e comorbidades de pobre, a gente está falando da situação de desigualdade que leva as pessoas a sofrerem impactos diferentes. Pessoas, principalmente das classes menos privilegiadas, já sofrem todos os dias de comorbidades, especialmente aquelas associadas à baixa higiene, especialmente aquelas associadas à falta de saneamento, especialmente aquelas que são associadas à não possibilidade de tratamento de coisas simples. Por exemplo, uma pessoa pega verminose, às vezes não se trata. E verminose, por exemplo, já foi um tema de Federal do Paraná, pode diminuir a tua retenção de determinadas vitaminas no intestino. O que isso vai causar a longo prazo numa pessoa? Às vezes até problemas cognitivos, às vezes até problemas de aprendizado. Então a gente tem que levar isso em consideração. Quando se falar em desigualdade, pensar em doenças, lembre o seguinte: as doenças que são mais comuns em classes mais privilegiadas são aquelas doenças cujo tratamento não é tão simples, cuja prevenção não é tão simples. Por exemplo, diabetes.
É um fator de risco para quem está com coronavírus. Por exemplo, problemas coronarianos, problemas relacionados à circulação, problemas hepáticos. Tudo isso é um pouco mais difícil de tratar e de evitar. Agora, quando a gente fala de doenças de classes menos privilegiadas, vamos lembrar das doenças que normalmente a gente não vai ter tratamento ou por falta de informação ou por falta de atendimento básico, né? E nesse sentido, cabe lembrar que a gente não pode, digamos assim, culpabilizar as pessoas por não terem higiene. Isso é falta de política pública. Isso é falta de conscientização das pessoas por parte do poder público. Quem que mais precisa ser conscientizado? Quem está lá em cima ou quem está lá embaixo? E nesse paralelo, comece a fazer anotações. Que tipo de doenças tem relação com a baixa quantidade de saneamento? As verminoses em geral, a amebíase, doenças como cólera. A gente teve epidemia de cólera no Moçambique no ano passado, lá na cidade de Beira, lá na cidade de Pemba. E ela veio em função de uma enchente grande, alagou grandes regiões. O pessoal de Santa Catarina sabe que toda vez que a gente tem enchente na região de Itajaí, no Vale do Itajaí, nós vamos ter surtos de leptospirose. Leptospirose que se pega a partir da urina do rato, a urina do rato que está contaminada, mas como é que a pessoa entra em contato com essa urina? Através da água de uma enchente. Então isso tem que ser levado em consideração. Beleza? Muito bem. Tem uma perguntinha para você aqui, que fala o seguinte. Guilherme, mesmo o assunto não seja muito falado no país, tem uma grande probabilidade de cair questões sobre a relação das vespas ocidentais e as abelhas nos Estados Unidos e outros lugares do mundo? Então, eu vi até essa pergunta no chat, achei interessante, porque é uma coisa que tem se debatido bastante, a presença de vespas assassinas nos Estados Unidos. Primeiro, surgiu um monte de fake news a respeito dessas vespas, dizendo que uma picada delas era extremamente letal, a gente sabe hoje que não. Claro que por uma criança, às vezes, que não tem um sistema imunológico mais forte, que tem uma circulação de pouco sangue, ela pode sim vir a óbito, mas assim, o grande problema dessa vespa é relacionado à predação que elas têm em cima de abelhas. E a abelha já é um problema de ordem econômica e de ordem biológica. Os Estados Unidos, por ano, importa mais de 1,5 milhão de caixas de abelha para poder manter a produção de laranja, a produção de ameixa e a produção de pêssego no país. Por quê? Porque as abelhas são essenciais polinizadores. Com a queda de população de abelha, e aí é um tema super importante para a ACAF, por exemplo, porque na ACAF a gente sempre tem muita atualidade. A gente teve uma morte gigantesca de abelhas no estado de Santa Catarina no início do ano, mais de 50 mil abelhas morrendo todos os meses. Isso causa impacto? Óbvio que causa impacto. A gente diminui a produtividade agrícola. Vamos lembrar que 1/3 de toda a produção agrícola mundial depende de polinização por abelha. E a gente tem que lembrar que essa vespinha pode aparecer como um potencializador do colapso das colmeias, que é um assunto que a gente pode discutir num outro momento, né? As abelhas talvez aí possam me ajudar, os professores estão pesquisando isso, eu sei que o Lucas pesquisa a respeito disso, talvez por interferência de agrotóxicos estão entrando em loucura, não estão tendo mais comunicação dentro da sua colmeia, e com isso a gente tem abelhas perdidas e abelhas mortas também diminuindo a polinização. Muito bem, Guilherme. Quiolão, você falou em porcentagem, você falou em probabilidade, regra de 3, razão, proporção, mas nós sabemos que muitos gráficos, muitas tabelas têm caído, seja nos vestibulares e principalmente no Enem. Como é que você pode fazer essa relação e de que maneira você acha que, envolvendo esses assuntos, pode aparecer nos próximos vestibulares e no Enem? Muito legal, né, João? Muito legal. E essa parte assim de gráficos, ano passado, no Enem, foram 14 questões de porcentagem, a gente teve 2 de probabilidade e outras 6 envolvendo gráficos. Então, a gente está falando de meia prova do Exame Nacional do Ensino Médio, e isso é excepcional, já que matemática são 45 questões, a gente vai dar um gás com isso. Quando a gente fala em desigualdade social, que é esse terceiro bloco que nós estamos discutindo, alguns gráficos se destacam. E aí é muito comum de aparecer o gráfico, por exemplo, o coeficiente Gini, ou índice Gini, a curva de Lorenzi e relações com isso. Eu vou falar dele e depois fazer o link aí com o gráfico que mais se fala, o exponencial da Covid já. Eu quero dar uma olhada aqui, João, não resisto, vou para o gráfico de novo aqui. E aí o que você tem que se apegar? Independente da forma que ele venha a cobrar
gráfico em plano cartesiano, embora tenha outras formas ali, tem gráfico de pentagrama, destaca se você entender a informação que tem no eixo X e a informação que tem no eixo Y. E depois você vai ver também a importância do que a gente chama de pontos de inflexão, que são pontos onde a curvatura pode mudar. Mas no índice Gini, que você trabalha tanto lá na geografia, um abraço aí para o professor Vinícius também que está nos acompanhando, aqui ele coloca a população. Na parte da população, aqui eu tenho 100% da população e aqui é colocado a renda. Numa curva ideal, ele vai fazer 100% da população com 100% da renda, 1% a cada vez. Acontece que aqui existe a curvatura que cada país apresenta. E aí existe uma relação entre essas duas áreas. O importante para você, meu aluno, ler numa prova de matemática, que é o nosso objetivo aqui, ó. O que significa essa curva? Analisa comigo aqui, ó. Eu estou avançando, aumentando o percentual da população. Mas não está subindo tanto, pois eu tenho uma grande parte da população com uma pequena quantidade do eixo Y, que representa a concentração de renda de tal país. Então isso é muito comum. E repare que aqui a curvatura muda. Essa curvatura mais acentuada é um dos pontos de inflexão, que ficam muito mais evidentes quando a gente fala para o assunto da moda, né, João? E quando a gente fala no assunto da moda, invariavelmente a gente vai falar nessa curva de exponencial. Aí só fazendo uma conexão, muito se fala, a doença, ela tem ali até alguns estudos mostraram que as pessoas que propagaram ela, uma das pessoas, eu acho que é a 32ª pessoa que foi conseguido mapear, ela viajou para um outro país e ela sozinha passou para outras 1.000 pessoas. São 1.038 pessoas que foram conseguidas. Isso é um dado extraordinário para a gente ver. E daí você muda a curvatura. Analisa comigo aqui, ó. Que eu vou colocar de novo a população. Aliás, a população não, João. Aqui eu vou colocar os dias. Mudei de ideia. Que é o gráfico que o pessoal tem utilizado. E aqui o número de infectados. No começo, é um gráfico que tem uma linha quase reta. O que a gente poderia comparar a uma função linear. Surge aqui algumas pessoas que de repente não respeitaram ou que foram a festas e acabaram por criar uma parte exponencial, que uma passou para 2, que passou para 4, que passou para 8. E aí a curva toma forma exponencial. A curva é exponencial. A curva que nós tentamos modelar, certo? Mas esses dados computados 1 para 2 para 4, quando vão multiplicando, é o que a gente chama de progressão geométrica, que seriam pontos em cima dessa curva, ok? E aí, a destacar uma coisa, João, antes de eu terminar esse gráfico. A progressão geométrica pode ser cobrada de duas maneiras com você. Atenção com isso. PG, eu sei quanto vocês me perguntam a forma de PG, mas é importante aqui, ó. Se ele te perguntar, quantos doentes estão em 10 dias? Em 10 dias é a soma dos 10 termos. No 10º dia é apenas o A10 da PG. E só para terminar, um erro comum que a gente tem visto é falar que o gráfico da doença exponencial não é. O formato dele é um sigmoide, afinal de contas a curva não cresce. Aqui eu tenho um ponto de inflexão onde a curvatura muda, ela vai baixar, que é o objetivo nosso, para voltarmos, inclusive, à sala de aula, e aí a continuação dela. Então, ela está vivendo o seu momento exponencial. Não que ela seja toda exponencial. Espero que eu possa ter aí respondido a Tainá e entre outros alunos que responderam, que perguntaram, João, no chat ali, sobre essa curva, sobre esse momento aí. Fechado? Ok, Kio. Respondeu sim. Eu queria fazer uma pergunta. O Lucas perguntou para o Vladimir, você acha que essa pandemia vai mostrar mais a importância de empregos dos setores do transporte público, alimentício, até da saúde, quem está na linha de frente, enfermeiros, entre outros que são vistos como menores hoje em dia? Bom, João, seguinte, é difícil fazer esse tipo de previsão, tá? Eu vejo, e aí a minha humilde opinião, ela vale menos que um sorvete seco sem balão. Não tem lá uma análise maior aqui, porque não tem como, tá? Eu vejo que os profissionais da saúde que já estão fortalecidos, é só a gente ver a busca, né,
por medicina, como ela é muito importante para nós, ela pode crescer, né? Entendo que esses setores, eles não perdem a importância no que diz respeito à percepção do quanto eles são caros para a gente. Mas como um realista convicto, como eu me considero, eu não vejo que isso vá repercutir diretamente em melhoria das condições de trabalho, de remuneração, porque, feliz ou infelizmente, o capitalismo ele pressupõe lucro. E aí, se você amplia as margens de pagamento para as pessoas, você vai ter que tirar isso de algum lugar. Você vai cobrar mais caro pelo serviço, você vai diminuir margem de lucro. Então, eu particularmente acredito que o reconhecimento social, sim, mas isso não muda ou não altera os princípios socioeconômicos. Feliz ou infelizmente. Na verdade, infelizmente. Né? Vai ser valorizado de uma maneira, talvez não da outra, como deveria ser. Muito bem. O Robert, se você fosse agora produzir uma redação, né, sobre temas variados, você estaria totalmente lotado de informações para poder fazer uma belíssima redação. Fala mais agora, fechando esses 3 blocos. Fechou. Pessoal, pensar em desigualdade social e redação não é novidade, né? Então, imaginar sistemas de redação que cobrem possibilidades temáticas a respeito de pobreza, desencanto com o sistema econômico, nada disso é novidade em si. Antes de começar pensando na redação, vamos pensar de novo no Quiola, eu vou usar ele de novo para começar, isso aí, para eu dar o valor, olha ali, a matemática, vou pensar numa mesóclise aqui no meio, se eu consigo fazer outro. Gente, análise de charge, análise de infográfico, Federal do Paraná, UEL, provas que fazem esse tipo de cobrança na redação. Você, enquanto escritor, se cair qualquer coisa relacionada a isso, precisa ser capaz de fazer esse tipo de interpretação do gráfico, esse tipo de análise do gráfico. Não ficar pautado na mesmice. É o conhecimento que, graças à matemática, vai vir, que vai fazer o teu texto ficar pesado, ficar pontuado. Pensando em desigualdade social, os meus colegas já mencionaram isso, não dá para fugir do que a gente chama de provas mais politizadas, né? Então, o Estado de São Paulo, UFSC, lembrando de Santa Catarina, já inclusive tinha citado antes, mas lembrando mais uma vez, a Unioeste não foge disso, uma UEL eu já mencionei, enfim, não dá para fugir da cobrança da ideia de desigualdade social. E eu acho que o ponto para a gente trabalhar começa com o Quiola, quando ele fala sobre o índice de Gini, ou Gini. Se vocês lembrarem, inclusive eu trabalhei ele em aulas sobre violência pública, então o recorte era diferente, mas o gráfico e o índice é importantíssimo para a gente analisar o que é pobreza e como ela funciona. Dentro de um recorte de pandemia, dentro do recorte no qual estamos, é importante vocês observarem que, é lógico, a desigualdade social não afeta o menos abastado, o pobre. Ela não foca o pobre. Só que é o pobre, o menos abastado, que infelizmente está em vista de se tornar mais suscetível. A gente está discutindo muito o que nós falamos de empregos essenciais, essa lista de empregos essenciais. Em vez de você só falar que ela existe, é importante você entender o que ela pressupõe. Quem é que está salvaguardado de ter de sair à rua e quem é que não está? O Quiola, inclusive, deu um shadezinho, um eufemismo, para questionar, por exemplo, a quebra de isolamento social. Nós vimos blogueiras famosas e afins que acabaram fazendo festas e sendo punidas por isso. Mas imagine do alto do seu privilégio você fazer uma festa e não pensar nas mais de 20, 30 mil pessoas diariamente sendo acometidas no país pelo Covid-19. Então, a desigualdade social entra no momento que o Guilherme, por exemplo, menciona saneamento básico que afeta quase metade da população brasileira, superpopulação em áreas menos abastadas do Brasil, então uma tendência a agrupamentos humanos muito fortes em favelas, o que vai aumentar a possibilidade, no caso, de contágio. As favelas, a favelização, a gentrificação do espaço urbano tem tudo a ver com o que o Vladimir, por exemplo, estava discutindo sobre desigualdade social. E, em resumo, entender que em um mundo, não sei se vocês chegaram a ver essa imagem, mas eu acho ela bastante salutar para o questionamento sobre desigualdade social, em um mundo onde na Itália a Gucci vende máscaras
a milhares de dólares para você ficar estiloso no meio da pandemia, e em um mundo em que pessoas com quase nenhum dinheiro para poder sobreviver usam sacolas de mercado para se proteger da pandemia, a desigualdade social e o Covid se tornam extremamente relevantes. E vocês precisam, logicamente, pensar nisso na redação. Muito bem, muito bem. Quero agradecer ao Guilherme, Robert, Chiolo, Vladimir por estarem aqui conosco. Na próxima terça-feira, teremos às 18 horas, na próxima terça-feira, 18 horas, vamos antecipar, porque as aulas síncronas da noite vão acontecer, então vamos fazer às 18 horas com Chuchu, Heraldo, Vinícius e Franco. Chuchu na Química, Heraldo Biologia, Vinícius Geografia e Franco na Física, próxima terça-feira. Sustentabilidade, poluição e outros assuntos. Beleza? Um abraço e até na próxima terça-feira.